E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, capítulo 2, conteúdo de álgebra de vocês, tá certo? Expressões e equivalência. Glauber, expressão é expressão numérica? É. Só tem um detalhe. Na tua expressão numérica agora, a gente vai trabalhar na resolução de uma letra. Calcular aquele valor desconhecido que vocês viram no capítulo 1. Quando a gente utilizava assim, a soma de um número com 8. Então, tu vai descobrir quem é esse número agora, tá bom? Só que tem um detalhe, tem importância antes. Antes de a gente trabalhar com a resolução, você tem que entender a diferença entre equação e entre uma igualdade, tá bom? E quando é que uma equação quando é que uma igualdade é uma equação, tá bom? Olha só a atividade de vocês, quero que vocês façam o RA da página 108, atividades da página 110 e o desenvolver aplicado da página 108, tá bom? Então, assim, pessoal, qual é a diferença básica? A diferença básica é assim, ó. Tem um objeto que utiliza a resolução de equações da maneira bem prática. Esse objeto a gente encontra muito em feiras de bairro, que é a balança de 2 pratos. Glauber, como assim? É porque assim, o exemplo básico, o que é? Você tem de um lado uma balança, um prato, certo? Onde é colocado todos os objetos. Do outro lado, do outro prato, é colocado os pesos. Aí, quando a balança estiver em equilíbrio, eu sei exatamente quanto é que o cliente vai ter que lhe pagar. Tá bom? Vamos lá aqui para o exemplo de vocês, ó. Lá no exemplo, tem esse joguinho aqui, ó. Elimine o máximo dos itens dos dois lados da balança. Ao fazer todas as eliminações possíveis e necessárias, clique no botão concluir. Se a balança se mantiver equilibrada, o jogo passa para a próxima etapa. Ou seja, você trabalha aqui, ó. Vou fazer com o exemplo com vocês. Iniciar o jogo. Olha só, etapa 1. Nós vamos tirar aqui, ó, uma bola. Opa, não posso. Por quê? Ela não está em equilíbrio. Se por acaso eu retirar um objeto de qualquer lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, a minha balança não está equilibrada e não é possível saber quanto é que vale um determinado peso. Tá bom? Vamos lá. Ó, opa, não pode. Se por acaso, etapa 1, vamos lá. Vou tirar um peso. Opa, e esse, ó. Tirei, não pode. Então aí você observa que para você resolver qualquer equação, você tem que utilizar a ideia dessa balança de 2 pratos. O que eu vou colocar somando em um lado, eu tenho que fazer a soma também do outro lado. O que eu estou subtraindo de um lado, tenho que subtrair do outro lado. Esse lado que a gente fala é o primeiro e o segundo membro. Lembre, primeiro membro é quem está antes da tua igualdade. E o segundo membro é quem está depois, tá bom? Uma ideia básica, qual é a diferença entre uma igualdade e uma equação? Pessoal, a diferença é, na igualdade, você pode muito bem dizer isso, ó, 5 mais 3 igual a 8. Você tem a igualdade, o 5 mais 3 dá igual a 8. Para se obter uma equação, o que você faz? Você inclui uma letra. Você me diz assim, ó, 5x mais 3 é igual a 8. Aí você vai ter que calcular o valor do x. Então, a diferença entre uma igualdade e uma equação é a utilização da letra. Detalhe, para uma expressão ser classificada como uma equação, ela tem que ter duas condições. Primeira condição, tem que ter a letra. Segunda condição, tem que ter a igualdade. Se não tiver a igualdade, não é equação. Se não tiver a letra, também não é uma equação. Tá bom? Então, vamos fazer algumas resoluções aplicando sempre operações inversas. Se de um lado o teu número ele está somando, do outro lado, para mim poder eliminar minha soma, eu vou ter que transferir ele fazendo a troca da minha operação. Qual é a troca? É assim, se de um lado ele está somando, do outro ele vai estar subtraindo. Se de um lado ele está multiplicando, do outro eu vou ter que passar esse meu número dividindo.
E isso a gente vai fazendo no passo a passo até a gente resolver chegar no X da questão. Tá bom? Quando eu disse para vocês, ó, 5x mais 3 igual a 8. Ó, mais 3. Para mim poder retirar ele vai passar para o outro lado do 8. No primeiro membro, em qualquer resolução de equação, pessoal, sempre vai estar somente quem tem a letra, que é o teu valor desconhecido, a tua incógnita. Tá bom? E no segundo membro, você vai obter aqueles valores que não tem a incógnita. Então, 5x mais 3 igual a 8, o 3 que está positivo, você transfere para o outro lado fazendo a troca. Ele está mais, ele passa para o outro lado menos. Então, ó, 5x igual, porque não vai ter mais o 3, a 8 era mais 3. Passa para o outro lado, menos 3. Aí eu vou fazer a conta. Ó. 5x igual 8 menos 3 dá 5. Aí tu tem ó, 5x igual a 5. Ó, quando tem um número e uma letra, um do lado do outro, quer dizer que você está fazendo a multiplicação. Então aí você iria multiplicar algum número pelo 5, que a minha resposta desse o 5. Tá bom? Então você iria me dizer que a resposta seria quem? 1. Então, para se resolver qualquer equação do primeiro grau, você vai sempre estar aplicando as operações inversas de um número. Se ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. E se ele está dividindo, ele passa para o segundo membro, sempre fazendo as operações inversas. Tá bom? Então, pessoal, isso é a nossa explicação de hoje. Façam a atividade, tá certo? Que foi mostrado para vocês o RA e as atividades. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.